Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um bloco de exercícios da banca VUNESP. Legal? Bom, estamos agora na questão 23. Questão 23 fala o seguinte: a frase "não me lembro de ter sido assustado por uma modelo", escrita na voz ativa, apresenta-se da seguinte maneira. Então ele quer que você transforme aquela frase em voz ativa. Vamos trocar uma ideia, né, bater um papo sobre voz passiva, voz ativa, porque se ele pede para você escrever uma frase na voz ativa, está subentendido que esta frase está na voz o quê? Passiva. Só que eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, quando você trabalha com voz passiva analítica e voz passiva sintética, a gente tem que trabalhar aí com as características, com a estrutura da voz passiva. Então é importante que você domine a voz passiva, tá legal? Bom, vamos utilizar aí o bizu do pH para que você consiga definir uma voz passiva, tá? Olha só, quando você fala em voz passiva, eu penso também em voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos pensar na estrutura de uma voz ativa que permita a feitura de uma voz passiva. Como assim, Pedro? Quando você tem uma voz passiva, um exemplo de voz passiva na língua portuguesa, você tem que pensar sempre que essa voz passiva ela surgiu de uma voz ativa. Ou seja, nenhuma voz passiva surgiu do nada. Ela veio de uma voz ativa obrigatoriamente. E não é toda a voz ativa que permite a transformação para a voz passiva. Então eu tenho que ter alguns elementos sintáticos na voz ativa para que eu consiga transformar aquela voz ativa em voz passiva. Tá? Então o que eu tenho que ter na voz ativa para montar a minha voz passiva? Seja a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética. O que eu tenho que ter? Vamos lá. Vou colocar a caneta azul. Primeiro passo. Na voz ativa você tem que ter um sujeito. Pessoal, tem que ter um sujeito. Ter um sujeito não significa conhecer o sujeito. Não significa ser determinado. Ele pode ser indeterminado. A oração, né, ela tem que ter um sujeito. Ter significa que está vinculado a um verbo pessoal, que é aquele verbo que possui sujeito. Ou seja, verbos impessoais, quando trabalhados na voz ativa, não lhe permitem a feitura da voz passiva, porque eles não possuem sujeito. Quando eu falo em ter um sujeito, ele pode ser um sujeito determinado ou indeterminado, tanto faz. Então você tem que ter um sujeito. Segundo, tem que ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então você tem que ter este tipo de verbo, com essa transitividade. Porque você tem que ter, de forma explícita, o famoso objeto direto. Ou seja, o objeto direto ele vai aparecer de forma escrita na frase, tá legal? Então, quando você trabalha com sujeito mais verbo transitivo, direto e indireto, mais objeto direto, se você tiver tudo isso de forma explícita, VTD, objeto direto, e um sujeito que pode estar explícito ou não, pode ser determinado ou não, você vai ter na língua portuguesa uma possibilidade de fazer a sua voz passiva. Então, tome cuidado com isso. Por quê? Porque quando você trabalha com a voz passiva, o que você tem na voz passiva? Vou colocar aqui com caneta em cor diferente. Na voz passiva você tem o objeto direto virando sujeito, chamado de sujeito paciente, sujeito paciente. Você vai ter uma locução
verbal, tá legal? Você vai ter uma locução verbal e você vai ter um agente da passiva. Um agente da passiva. Então, nós temos aí esses três elementos que formam a voz passiva analítica. Tá? Vamos falar de cada um, para você ter aí uma base sobre a estrutura de uma voz passiva vindo de uma voz ativa, que sempre virá, para você matar a questão de forma mais rápida, mais objetiva e mais certeira. De forma, né, você vai acertar a questão aí com certeza na sua prova. Tá? Então, ó, o sujeito, a gente viu que ele pode ser um sujeito determinado ou indeterminado, tanto faz. Posso botar aqui, ó, determinado ou indeterminado. Tá? Este sujeito, que faz parte de uma voz ativa, está vinculado a um verbo pessoal. E este verbo tem que ser transitivo direto ou direto e indireto. Por quê? Porque tem que aparecer o objeto direto. O objeto direto, na voz ativa, ele vai virar, ele vai se transformar em sujeito paciente na voz passiva. Ou seja, eu sei que o sujeito paciente era o objeto direto na voz ativa. Na voz ativa. Então, isso é obrigatório. Se você fala em voz passiva, o sujeito paciente é obrigatório. E ele era quem? O objeto direto lá da voz ativa. Então, o termo que está como objeto direto vai virar sujeito paciente. A locução verbal, o que acontece com a locução verbal? Você vai trabalhar com os verbos, ou com o verbo, que aparecer aqui, com esse verbo que aparecer na voz ativa. Por exemplo, se fosse o verbo comprar, não importa. Vender, cantar, ok. Você vai transformar este verbo em locução. Você vai transformar este verbo em locução verbal. O que é isso, locução verbal? Você vai ter um verbo auxiliar e este verbo que estava na voz ativa vai virar o principal da locução verbal. Só que qual o verbo auxiliar, Pedro, que eu vou usar para fazer a voz passiva? Você vai usar o verbo auxiliar, sendo o verbo ser. E o verbo principal da voz passiva, dessa locução verbal, que é exatamente o verbo que está lá em cima, ele tem que estar na forma do particípio. Ou seja, existe o infinitivo, o gerúndio e o particípio. A forma que marca uma voz passiva analítica é o verbo principal estando no particípio. E o auxiliar existindo aí como auxiliar o verbo ser. Tudo bem? Tranquilo? E o agente da passiva era o sujeito na voz ativa. Ou seja, se o sujeito for um sujeito determinado, você vai ter um agente da passiva determinado. Você vai só inserir a preposição por antes deste elemento. Aí você vai montar aí a sua voz passiva analítica. Vou colocar um exemplo já já. E temos também a voz passiva sintética, que envolve o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser, sendo um pronome apassivador, mais um sujeito chamado de sujeito paciente, mais o agente da passiva. O agente da passiva. Então, quando você trabalha com isso aqui, você tem verbo transitivo, direto ou direto e indireto, mais partícula ser sendo pronome apassivador, mais sujeito paciente, mais agente da passiva, você vai ter aí uma estrutura de voz passiva sintética, chamada também de voz passiva pronominal. Então, quando eu trabalho com isso, vamos lá. Exatamente o mesmo verbo da voz ativa. Você vai voltar ao que era. Você não vai ter o verbo ser.
Você vai voltar ao que era. A partícula C vai ser chamada de PA, pronome apassivador. Legal? Anote aí. O sujeito paciente é o mesmo cara. Era o objeto direto na voz ativa. Era o objeto direto na voz ativa. E o agente da passiva, na voz passiva sintética, será sempre indeterminado. Indeterminado. Então, o que nós temos aqui? Como assim, Pedro? Quando você trabalha com uma voz... Vou dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Quando você trabalha com uma voz ativa do tipo... Vou botar aqui, voz ativa. Exemplo. Ele comprou o livro. Ele comprou o livro. Aí eu quero montar a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Ok. Trabalhando aqui com o que temos, vamos ver se a voz ativa me permite a feitura de uma voz passiva. Ele, sujeito, comprou. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. O livro, objeto direto. Então nós temos aqui um sujeito, temos, ok. O verbo transitivo direto, ok. E o objeto direto, ok. Estou olhando aqui para o lado, voz ativa. A estrutura perfeita para montar uma voz passiva. Quero montar, então vamos montar. O que era objeto direto vira sujeito paciente. Então já boto o livro. O verbo vira uma locução verbal. Em que tempo? No mesmo tempo. Comprou é o pretérito perfeito do modo indicativo. Palavrinha de apoio. Ontem. Ontem ele comprou. Ontem. Verbo ser agora, hein? Verbo ser. Ontem o livro. Ontem o livro. Verbo ser. Foi. Ontem eu fui, tu foste. Ontem o livro foi. Comprar, infinitivo. Comprando, gerúndio. Comprado, particípio. Então, foi comprado. Comprado. Por quem? Preposição por. E o cara que representava o sujeito. Então, nós temos aí o livro, sujeito, paciente. Ele era o objeto direto na voz ativa. Locução verbal envolvendo o verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio. Então, eu tenho a famosa locução verbal. E por ele, com a preposição por, nós temos aqui o agente da ação verbal, chamado de agente da passiva. Legal. Então, nós temos aí uma voz passiva analítica completa, montadinha. E a voz passiva sintética, como é que fica? O verbo comprar, no passado, vai ficar assim, olha. Comprou-se o livro. Pedro, eu quero analisar, porque eu estou meio confuso ainda. Ó, verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Partícula C, pronome apassivador. O livro, sujeito paciente. Era o objeto direto da voz ativa. É o mesmo cara que foi transformado em sujeito paciente na voz passiva analítica. Igualzinho. Bom, e o agente da passiva? Quem é o cara que faz a ação verbal? Responsável. Na voz passiva analítica eu pergunto, quem comprou? Quem fez isso? Ele. Está lá, explícito. Mas na voz passiva sintética, ele vai simplesmente desaparecer. Você vai simplesmente indeterminar o sujeito. O sujeito não, o agente da passiva. Ou seja, ele vai ficar indeterminado. Então, a voz passiva sintética está aí. Só isso. Ô Pedro, já sei. Quando você tiver um agente da passiva indeterminado, na voz passiva sintética, significa que ele sempre foi indeterminado? Não. Uma coisa não está vinculada à outra. O que eu sei é o seguinte,
que na voz passiva sintética o agente será sempre indeterminado. Você simplesmente vai sumir com esse cara. Tudo bem? Bom, se você pega uma voz ativa com a seguinte frase: compraram o livro, e quer montar uma voz passiva analítica e uma voz passiva sintética, como é que ficaria isso? Simples. Voz ativa, compraram o livro. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto, o livro, objeto direto. Compraram. Eu percebo que o sujeito existe, mas o sujeito é um sujeito indeterminado. Legal. Quero montar minha voz passiva analítica. E a voz passiva, posso? Pode. Você pode tudo. Então, ó, o livro vira sujeito paciente. Compraram. O livro foi comprado. Eu tenho aqui a locução verbal. E o agente da passiva foi comprado por quem? Não sabemos. Por quê? O livro eu vou chamar de sujeito paciente. Sujeito paciente. Eu tenho, foi comprado, uma locução verbal envolvendo o verbo auxiliar e o principal no particípio. Então você tem a locução verbal, ok. E você tem agente da passiva? Tenho, ele existe, alguém comprou. Só que é um agente da passiva indeterminado. Por quê? Porque o agente da passiva, ele era o que na voz ativa? O sujeito. Se o sujeito na voz ativa, como na primeira aqui, ele for determinado, o agente da passiva vai ser determinado. Mas, se o sujeito for indeterminado, lá na voz ativa, o agente da passiva, na voz passiva analítica, será indeterminado. É isso, a lógica é esta. Só que quando você fala em voz passiva sintética, pouco importa. Se na voz ativa ele era determinado, indeterminado, não importa. Na voz passiva sintética, ele sempre será indeterminado. Então a gente tem comprou-se o livro. Analise comigo, Pedro. Ó, verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. O livro seria objeto direto, mas não é. Porque nós temos um pronome passivador, isso é uma voz passiva, e o objeto direto virou sujeito paciente. O agente da passiva é indeterminado, é voz passiva sintética, chamada também de voz passiva pronominal. Então, cuidado. Por que o verbo ficou no singular na primeira e na segunda? Simples, porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Qual é o sujeito da frase? O livro. O livro está no singular. Então, o sujeito no singular, verbo no singular. Mesma coisa embaixo. Comprou-se o livro. O sujeito está no singular. É um sujeito paciente, mas está no singular. Então, o verbo vai ficar no singular, concordando com o sujeito. Tudo bem? Tranquilo? Então, agora a gente pode seguir para a análise da questão. Legal? A análise da questão. Vamos lá. Questão número 23. A 23 ela fala o seguinte: não me lembro de ter sido assustado por uma modelo. Então, ó, não me lembro de ter sido assustado. Eu não me lembro de ter sido assustado por uma modelo. Ter sido assustado é uma locução verbal, envolve 3 verbos, mas tem o verbo ser, e tem assustado que está no particípio. Assustado que está no particípio, ou seja, nós temos aqui uma locução verbal que forma a voz passiva. Eu não me lembro de ter sido assustado. Olha aqui, por uma modelo. Esse aqui é o agente da passiva. Agente da passiva. Então, nós temos aqui uma estrutura fixa no início, ó,
Não me lembro de, não me lembro de, não me lembro de, não me lembro de, não me lembro de. Isso não vai definir, então esta parte toda aqui a gente já pode excluir da nossa análise. Não me lembro de ter sido assustado. Ele quer uma voz ativa, ou seja, o agente da passiva, vamos voltar o slide, desculpe-me, avançar. O agente da passiva, ele era o quê? O sujeito na voz ativa. Então, vai lá, vai voltar a ser sujeito. Não me lembro, vou colocar aqui caneta azul, não me lembro de uma modelo, olha lá, uma modelo ter, porque o verbo ser não vem. Quando você monta uma voz passiva analítica, que é o caso aqui de cima, voz passiva analítica, a locução verbal formada é aquela que envolve o verbo ser, tá? Então você tem aí uma voz passiva analítica com o verbo ser. Quando você trabalha com a voz ativa, o verbo ser ele some. Quando vai da voz ativa para passiva, você vai inserir o verbo ser. Quando você vai da voz passiva para ativa, você tira o verbo ser. Então o verbo ser fora. Não me lembro de ter, não me lembro de uma modelo ter me assustado. Ou não me lembro de uma modelo me ter assustado. Isso aqui é uma próclise com verbo auxiliar totalmente possível na colocação pronominal. Então, quando você tem na letra A, uma modelo tendo, não, porque aqui é ter, infinitivo, ó, ter. Então, fora, tendo não. Não me lembro de uma modelo me assustar. Aqui só envolve um verbo. Se eu tenho 3 na voz passiva analítica, significa que havia 2 na voz ativa. O verbo ter e o verbo assustar, sem o verbo ser. Eu só tiro o verbo ser. Fora. Mesma coisa aqui, só tem um verbo. Fora. Mesma coisa aqui, só tem um verbo. Fora. Então você tem aqui uma locução com 2 verbos, somente tirando o verbo ser. Então, na letra D de dado, você tem a forma correta de voz ativa da questão número 23. Vamos treinar mais um pouco, para você ficar mais à vontade no assunto. Tá legal? Bom, questão 24. Lembrando, é importante que você tenha este quadro em mente. Tende a revisar. Anote isso. Questão número 24. Assinar a alternativa em que a frase está redigida na voz passiva. Ele quer uma frase que esteja na voz passiva. Simples. Para você ter uma frase na voz passiva, o que nós temos que ter? Ou vai ser a voz passiva analítica, que é marcada pela locução verbal, envolvendo o verbo ser mais o particípio, ou você tem uma voz passiva envolvendo o pronome apassivador, a partícula ser, que é chamada de voz passiva sintética ou pronominal. A partícula ser, sendo o pronome apassivador, ela só vai aparecer com o verbo transitivo direto ou direto e indireto. Então, se não tiver a locução verbal com o verbo ser mais o particípio, já não será a voz passiva analítica. Se não tiver o pronome apassivador, já não será a voz passiva sintética. Então, não teremos estrutura de voz passiva. Então, pela estrutura, a gente vai matar a questão número 24. Letra A. A nutricionista Valéria Nóbrega avaliou 271 adolescentes. Você não tem a partícula ser, o pronome passivador, impossível aparecer nesta frase, não tem aqui, né, não existe aí, só tem um verbo. Bom, já não é voz passiva. Porque se você não tem a voz passiva sintética, por não visualizar a partícula ser, ou isso aí é voz passiva analítica, ou não é voz passiva. Mas para ser voz passiva analítica, tem que ter um verbo auxiliar ser, mais o principal no particípio. Tem que ter uma locução verbal. Neste formato, verbo ser mais particípio. Então, aqui só tem um verbo fora. Isso não é voz passiva. Isso é chamado de voz ativa. Ah, Pedro, mas eu não quero... Tá bom, voz passiva não é. Letra B. Um conjunto
de condições que ameaçam as artérias. Mais uma vez, você tem um único verbo, não tem a partícula ser, então não é uma voz passiva sintética, não é uma voz passiva analítica, porque não tem locução verbal envolvendo o verbo ser, mais o principal no particípio, então isso aqui também não é voz passiva. Letra C. A massa óssea da turma com o distúrbio deixa a desejar. O deixava a desejar até é uma locução verbal. Só que é uma locução verbal que não envolve o verbo ser mais o particípio. Então isso não é uma locução verbal que marque a presença de uma voz passiva analítica. Também não tem a partícula ser. Então não é uma voz passiva sintética com pronome passivador. Então, como é fácil você, pela estrutura, tem de conhecer a estrutura, você matar uma questão desse tipo. Muito fácil. Letra D. A pesquisadora notou. Olha aí. Notou. Mais uma vez. Não tem partícula ser. Não é a voz passiva sintética. Não tem locução verbal envolvendo o verbo ser, mais o outro verbo no particípio. Também não é a voz passiva analítica. Então, isso não é a voz passiva. E letra E, abrem-se as portas. Olha aqui. Você tem uma partícula ser vinculada ao verbo abrir. Vamos analisar. Quem abre, abre alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, a partícula ser vinculada a um verbo transitivo direto será um pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, as portas, isso que funcionará como sujeito paciente. Ele seria chamado, numa voz ativa, de objeto direto. Mas como está na voz passiva, porque temos a presença do pronome apassivador, você pode até notar. O que acontece? Isso aqui, certamente, vai ser classificado por você como uma voz passiva sintética, ou chamada de voz passiva pronominal. O que é importante aqui? Deixar registrado. Isso aqui é importante pra caramba. Você pode registrar o seguinte, que o PA, ou seja, o pronome apassivador, transforma o objeto direto em sujeito paciente. Tá? Então, o pronome apassivador, ele transforma quem seria chamado de objeto direto em sujeito paciente. Então, se você observar, eu tenho um sujeito aqui no plural, as portas. Se você tem um sujeito no plural, o verbo tem que aparecer no plural, porque tem de haver uma harmonia, tem de haver uma concordância. Qual é a frase mais comum aí na aula de concordância? O verbo concorda com o sujeito. Pedro, que verbo é o verbo que tem sujeito? Um verbo chamado de verbo pessoal. Se você classifica um verbo como verbo pessoal, não tem o que discutir. Ele possui sujeito. Se o sujeito for determinado, tem de haver a concordância entre o sujeito e o verbo. Tem de haver. E se o sujeito for indeterminado, aí não tem como o verbo concordar com um termo que nem conhece. Legal? Então, você não pode afirmar com o sujeito indeterminado que o verbo concorda com o sujeito. Mas, dentro de um contexto geral, o verbo concorda com o sujeito. Esta frase é válida para os verbos que possuem sujeito. Que verbos são esses? Verbos pessoais. Lembre-se, verbo impessoal não possui sujeito. Se verbo impessoal não possui sujeito, deixa eu marcar a letra E logo, que é a resposta, que é uma voz passiva sintética, ou chamada de pronominal. Se você tem uma frase envolvendo um verbo impessoal, ou seja, ele não possuindo sujeito, não haverá possibilidade de fazer uma voz passiva. Tá legal? Nem analítica, nem sintética. Então, quero que você fique com esse quadro na cabeça, anote e vamos arrebentar com as próximas questões. Muito obrigado, até o próximo bloco. Valeu!